E bora com mais notícias, plantão aqui no canal do Lessa. Eu falei pra vocês recentemente que a semana já ia começar quente, com muita movimentação nos bastidores. As coisas já estão acontecendo, o Fluminense está agindo, o Fluminense está no mercado e já tem outro reforço, outro possível reforço sendo especulado. É sobre isso que a gente vai falar agora e também sobre a saída de John Kennedy. Mais cedo eu trouxe aqui pra vocês no canal do Lessa que a situação, a negociação entre John Kennedy e Pachuca, e claro também o Fluminense, estava bem encaminhada, evoluiu nos últimos dias e agora já tem jornalista cravando o empréstimo do John Kennedy para o futebol mexicano. Essas e outras notícias também vou trazer aqui neste vídeo e já começando com a informação publicada pelo Gabriel Amaral lá no Raiz Tricolor. Ele informou que Renato Kaiser, atacante que hoje está no Fortaleza, tem 28 anos, é mais um alvo do Fluminense para a próxima temporada. Um jogador que é reserva no Fortaleza já há um tempo, fez 6 gols em 2024, não teve muito destaque, é fato, e é um jogador que o Fluminense já tentou em outras oportunidades, se não é de agora. E a sensação que eu tenho, às vezes, é um negócio meio bizarro, porque alguns jogadores são especulados no Fluminense ao longo de 2 anos, e o clube não desiste. Passa um ano, passa 2 anos, não importa a fase do cara, eles continuam tentando até conseguir. Essa é a sensação que me dá. A gente tá vendo essa com o Igor Rabelo, que já tinha tido especulação, teve Antônio Carlos, teve quem mais? David Duarte, enfim, várias situações. O Kaiser já teve um nome especulado como possível reforço do Fluminense em alguns momentos aí em meses anteriores, em anos anteriores. Mas vamos lá. Primeiro que há um contato, um início de conversa. É o que eu venho falando para vocês. O Fluminense ele tá no mercado, mesmo ainda sem ter um técnico definido. O Mano não sabe se vai ficar ou se não vai. Mas naquela linha de atuação do scout, que faz todo o mapeamento e aí começa a filtrar as informações, a entrar em contato com as equipes, com os empresários para saber, o jogador quer sair, pode sair, tem negócio, não tem, qual o valor, e aí já passa isso mastigado para a diretoria e para o futuro novo treinador ou para o mesmo técnico, no caso, o Mano Menezes. Então é isso que está acontecendo neste momento, por isso a gente vai ter muitas especulações e muitas notícias agora, porque é uma primeira abordagem que o Fluminense faz no mercado após garantir a permanência na Série A, para depois, de fato, iniciar e começar a fazer as propostas. Então, de acordo com essa informação do Gabriel Amaral, o Renato Kaiser é um alvo do Fluminense. Ele começou a carreira no Vasco, foi revelado no Vasco, foi muito bem no Atlético Paranaense, de lá saiu para o Fortaleza, chegou a ser emprestado para o futebol sul-coreano, e aí retorna para o América, passagem apagada, teve outra passagem razoável pelo Criciúma e voltou ao Fortaleza. Fez 33 jogos nesta temporada, vamos colocar aqui no site o gol para a gente ver, 10 gols na verdade. Tinha falado 6, na verdade 10 gols é o que ele tem aqui em todo o ano, é porque ele fez, tá contando os gols que ele fez pelo Criciúma também, que foram, é isso mesmo, 6 gols pelo Fortaleza, 4 gols pelo Criciúma. E no Fortaleza, a gente percebe aqui que em alguns jogos ele não sequer entrou em campo, e na maioria deles ele entrou no segundo tempo. Teve alguns jogos como titular aqui, mais lá no meio do ano, a maioria de fato ele acabou sendo reserva do Fortaleza, até porque Fortaleza tem o Lucero lá, foi o artilheiro do time no ano, jogador que caiu nas graças da torcida, se destacou muito. Teve até uma época em que o Kaiser teve um certo problema ali com o Vojvoda, não sei se reclamação porque não estava jogando, teve uma história dessa na época, ele foi emprestado para o Criciúma e depois voltou. Enfim, é mais um nome que a diretoria do Fluminense está estudando, está abordando no mercado e trata como uma possibilidade de reforço, um centroavante, e segundo o Gabriel, não seria o centroavante, seria um atacante para fazer parte do elenco, né, o famoso compor elenco, e o Fluminense iria em busca de um nome de mais peso para aí sim chegar um jogador que tenha condições de chegar com status de titular, né? Esse aqui vai chegar e vai jogar. Porque, enfim, tem Germancano que a gente não sabe o que vai acontecer em 2025. O Cauã Elias é um jogador que pode sim sair e o John Kennedy já está saindo. Então o Fluminense vai ter que reforçar esse setor e buscar jogadores com características diferentes, que foi algo que faltou esse ano. A gente clamou por um centroavante, a gente clamou por um jogador
que tenha capacidade de fazer um pivô, né, que seja bom nas jogadas aéreas, na bola alta, e não aconteceu. E o Fluminense sofreu por isso depois. Então, certamente é algo, imagino eu, é um dos focos da diretoria para a próxima janela de transferências, é trazer jogadores para essa função de centroavante e vai ter que buscar mais atacante também. Principalmente conforme for perdendo outros atletas dessa posição, como o John Arias também, que pode sair. Enfim, são muitas coisas que vão acontecer já nesta semana, por isso a diretoria está correndo atrás para definir a situação do Mano Menezes. E é possível que amanhã ou depois de amanhã já aconteça aquela reunião que eu passei para vocês, que definirá a situação. Se ele vai continuar no comando do Flu ou se a diretoria vai partir em busca de um novo treinador. Hoje, inclusive, no Sport TV, vou até ver o nome certinho aqui para não errar, o repórter Pedro Rocha, jornalista na verdade, não Pedro, ele disse que existia uma cláusula no contrato, existe, né? No contrato assinado pelo Mano, que foi no dia 1º de julho deste ano, e nesse contrato tem lá uma condição de renovação automática para 2025, que seria em caso de classificação para as semifinais da Copa Libertadores. Então, dessa forma, o Mano não teria a renovação automática garantida. Mas essa não foi a informação que eu tinha. A informação que eu tinha era de que essa cláusula seria acionada caso o Fluminense terminasse entre os 10 primeiros colocados do Brasileirão ou com uma vaga na Libertadores no ano que vem, que também não aconteceu. Então, não tem, a princípio, renovação automática constando em contrato, mas o Mano, na última entrevista dele, citou gatilhos ali do contrato. Então pode ser que tenha outras coisas que fatalmente serão definidas e discutidas agora, mas não é algo que obriga o Fluminense a ficar com o Mano e nem o Mano a permanecer no Fluminense se assim ele não quiser. Né? Se ele entender que as condições que ele deseja, que o que ele vai precisar, o Fluminense não vai poder entregar neste momento. Então são decisões, talvez essa decisão mais importante para que daí em diante o clube possa tocar e focar no planejamento da próxima temporada, beleza? Vamos falar sobre John Kennedy, porque o jornalista André Hernan informou agora há pouco que está fechada a negociação entre John Kennedy e Pachuca. Trouxe para vocês mais cedo que já havia um acordo encaminhado para esse empréstimo de uma temporada com opção de compra prevista em contrato. Essa opção de compra lá atrás foi informada pelo Vene Casagrande, jornalista, que seria de 6 milhões de euros, daria quase 40 milhões de reais, e que a negociação evoluiu nos últimos dias. Né? Restavam detalhes que estão sendo discutidos, detalhes burocráticos estão sendo debatidos pelas partes, principalmente entre Pachuca e Fluminense. Só que o Pachuca enfrenta o Botafogo amanhã no Intercontinental. Então os caras também estão muito voltados para esse jogo e aí depois a coisa deve ser ali assinada. Mas tem essa informação no André Hernan. Hoje eu voltei a questionar ao longo do dia e a mesma fonte me disse, olha, está evoluindo, está acontecendo, mas ainda tem coisa para ser definida, tem coisa para ser resolvida, não está 100% fechado, até porque tem que assinar o contrato e tal, coisa que ainda não aconteceu. Mas o John Kennedy quer ir, ele já aceitou ir, o staff dele já aceitou a proposta que foi feita ao John Kennedy e resta o acerto com o Fluminense, que é o que está faltando, esses detalhes que estão faltando aí. Mas, repito, a informação do André Hernan é de que o negócio está fechado. Então, enfim, é realmente uma filigrana aí que está faltando para a definição de uma vez por todas da saída do John Kennedy. Pode sair John Arias, Cauã ali, situação indefinida. Então o ataque é um setor também que pode sofrer uma drástica mudança pensando em 2025. Em relação a Renato Kaiser, que faltou eu falar aqui, me preocupa muito essas especulações. Jogadores que para mim são jogadores medianos para baixo, mesmo para elenco, acho um jogador aquém para o Fluminense hoje, para o que o Fluminense pretende, pensando numa disputa de Super Mundial. Acho o Renato Kaiser hoje um jogador, sinceramente, fraco para a posição. Não é uma contratação que eu faria. Igor Rabelo também não é uma contratação que eu faria. Tem que ver se o Fluminense, porque parece que o Fluminense caiu no domingo, né? Parece que o Fluminense caiu para a Série B. Com essas especulações, a gente está vendo aí um elenco sendo formado, a princípio com esses nomes, que não animam nem um pouco. Pelo menos a mim, não anima. Não acho que é um jogador que chega para fazer diferença. Repito, mesmo no banco de reservas. Você vai trazer um jogador com condições de ser titular, né, com mais status, beleza. Mas você tem que ter no banco também um jogador qualificado para você não perder tanto quando o seu titular não estiver jogando. Então é mais um nome que é especulado.
não só especulado, mas que já iniciou de fato umas conversas, que eu, sinceramente, não traria, não contrataria. Por enquanto, possibilidades abaixo do esperado para 2025. Fechou? É isso. Assim que tivermos mais informações, mais notícias, como sempre, voltamos aqui no canal do Lessa. Um abraço, pessoal.